O júri que condenou 2 pessoas por crime de homicídio aconteceu ontem na comarca de Blumenau. Hoje completam inclusive 10 anos do fato. Estou falando desde o princípio do programa, vou voltar a falar aqui. Um homem chamado Marcionei, ele tinha uma rixa com um vizinho. Essa rixa foi de tanto discutir, de tanto brigar, de tanto não sei o que. Eis que um não podia ver o outro e o Marcionei foi pego de forma traiçoeira e morto no dia 1º de setembro de 2012. Hoje, 10 anos. Mas, à véspera de completar os 10 anos, aconteceu o júri de 3 pessoas suspeitas, aliás, já acusadas, porque foram denunciadas pelo Ministério Público, de terem cometido essa barbaridade. Vem comigo, é a reportagem que vai para a tela. O júri que condenou um casal de irmãos pelos crimes de homicídio simples e homicídio privilegiado, a penas de 6 e 5 anos, respectivamente, em regime semiaberto, durou quase 12 horas e aconteceu na comarca de Blumenau. A sessão foi presidida pelo juiz de direito Rafael Mendes Barbosa, da comarca de Rio do Sul. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima Marcionei de Oliveira foi assassinado com 9 golpes de arma branca. O crime aconteceu no bairro da Velha no dia 1º de setembro de 2012, por volta das 8h30 da noite. Ainda de acordo com a denúncia, um dos acusados e a vítima, que já tinham desavenças antigas, se encontraram na rua Jordânia e iniciaram agressões mútuas. Durante a briga, os outros 2 denunciados, cada um com uma faca, teriam desferidos os golpes no tórax e abdômen da vítima, que morreu no local. Na denúncia, os 3 réus foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado por meio cruel, que, segundo os advogados de defesa e a promotoria, foram derrubados durante o julgamento, inclusive com a absolvição de um deles. Entendeu o jurado que o acusado não praticou o crime, né? Então aceitou a tese da defesa de negativa de autoria, enquanto que a acusada acabou condenada aqui pelo homicídio simples, em que pese o promotor de justiça ter pedido dupla qualificação, né? E nesse caso, ela foi condenada, mas cabe ainda um recurso? Ela foi condenada aqui no tribunal do júri e cabe recurso. Como a pena provavelmente não passa de 15 anos, porque a pena de homicídio simples, a mínima é 6, ela tem bons antecedentes e como preconiza a lei, é possível que ela fique na mínima legal e possa recorrer em liberdade. Então, a defesa sustentou, né, aqui o homicídio privilegiado, né, reconhecendo o privilégio como uma minorante de pena, diante do relevante valor moral, né, porque o réu ele tinha uma relação íntima com os demais co-réus, né, então, ante uma injusta agressão por parte da vítima, ele agiu a fim de cessar essa injusta agressão, e aí o Conselho de Sentença hoje reconheceu então o homicídio privilegiado, acolhendo a tese defensiva. O Ministério Público sustentou em plenário a responsabilidade penal da Angélica e do José Carlos, mas entendeu que em relação ao acusado Isaías não tinha prova de que ele concorreu para a morte do Marcionei. Então sustentamos a absolvição do Isaías e a condenação do José e da Angélica e nesse pedido de condenação, nós pedimos que os jurados excluíssem uma circunstância que era qualificadora, que aumentaria ainda a pena. Entendemos que ela não estava comprovada no processo. Então, sustentamos a existência de homicídio simples e a responsabilidade tanto do José quanto da Angélica, o que foi acolhido pelos jurados. E também acatar o pedido de não condenar o Isaías. Márcia, a irmã da vítima, que acompanhou o julgamento, hoje também órfão de pai e mãe, lembra que Marcionei era seu único irmão e que até hoje não entende o motivo que levou a um desfecho tão trágico. Apesar de não concordar com a sentença, acredita que agora vai poder descansar. Eu esperava que eles fossem sair daqui presos, mas eu acredito que ainda vai acontecer. Nem que seja para ficar 1 ano preso, mas que eles paguem pelo o ato que eles cometeram. Como os réus eram primários e têm bons antecedentes, vão poder recorrer em liberdade. E o júri faz parte de um mutirão de julgamentos que estavam represados desde a época da pandemia. Bom, está aí a reportagem sobre o fato. O resumo é claro que é primeira instância. Agora veja só, você, durante 10 anos, se fosse acusado, né, se fosse denunciado pelo Ministério Público, que participou, tivesse a participação em um assassinato, em um homicídio,
Você estaria descansado durante todo esse período? Você estaria sossegado durante todo esse período? Você não sentiria nenhum remorso, não teria nenhuma preocupação? Pois tirou a vida de uma pessoa? Estava ali aguardando tão somente o julgamento? Que situação, né? Imagina a família que perdeu a pessoa, o ente querido, como é o caso da irmã que falou aqui. Então, teve a condenação de 2 e a absolvição de 1 dos 3 que estavam nessa situação envolvidos na causa-morte do marceneiro. Claro, repito, primeira instância, tem ainda como recorrer, né? Recorrer, e aí vamos ver o resultado daqui para diante. Saíram presos? Não. Não. Mas aí a defesa recorre. E aí vê o que vai dar, né? Essa é a realidade.